Amém. A paz do Senhor, um bom dia para todos, que Deus abençoe. Agora eu acabei lembrando que eu assisti a consagração do nosso pastor. Eu lembro de uma palavra que foi dita, né, quando o Senhor estava recebendo aquele momento importante. E a palavra foi o seguinte, foi na passagem em que Paulo diz que aquele que deseja o episcopado, excelente obra almeja. E aí o pastor que estava consagrando o nosso pastor, ele falou que naquela época ninguém queria ser pastor, porque era consagrado e era morto na saída. Então quando Paulo começou a destacar aquilo ali, era porque todo mundo, até quem tinha chamado, não queria viver o chamado, porque tinha medo, né? E eu achei muito interessante aquela passagem, até hoje eu guardei aquilo. Realmente, tem pessoas que querem ser pastor porque é bonito, é um status, mas tem gente que tem um chamado. E o nosso pai aqui, o nosso pastor, ele tem esse chamado. Então, gente, é com muita alegria que eu estou aqui com vocês, né, nesse momento. E eu queria começar, para a gente poder ganhar nosso tempo, com a leitura da palavra no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto. Podeis assentar. Eu vou dizer para vocês o seguinte. Na Bíblia fala sobre um episódio em que o povo hebreu estava no Egito, depois eles foram para o deserto, atravessaram o deserto e alcançaram a terra prometida. E eu quero destacar para vocês que estes três ambientes se repetem na vida de cada um de nós a todo momento. O Egito, rapidamente, para a gente poder fazer um resumo desse momento, quando o povo de Israel foi para o Egito, eles foram por intermédio de José. O José que foi vendido pelos irmãos, lembram? O José que foi vendido pelos irmãos para o Egito, o José que ficou preso, virou escravo, e depois Deus o exaltou no Egito, ajudando o faraó a poder encarar uma grande fome seca que assolou o mundo. Então José se tornou uma pessoa muito importante, e nisso ele pôde acolher a família dele. O povo hebreu foi acolhido pelo Egito. Então digamos que o Egito foi aquele local onde as pessoas foram bem recebidas. E aí, passados anos, o Egito, que antes tinha lembranças de José pelo benefício que ele fez à população, os faraós futuros esqueceram de José e começou a oprimir o povo hebreu. O povo judeu começou a sofrer. E aí, tempos depois, Moisés se levanta, Deus vai, tira o povo de lá. O povo vai para o deserto. No deserto eles passam por uma certa dificuldade, né? Lá tem umas provas que acontecem, né? Um local onde não tem muita coisa, mas lá que era o local de aprendizado. Posteriormente, chegaram à terra prometida. E hoje eu quero falar com vocês sobre o deserto. Necessariamente não vamos falar sobre o Egito, mas vamos falar sobre o deserto. Por quê? Porque Deus me tocou, já tem tempo sobre isso. Sobre esse deserto. O que é deserto? E o tema que eu quero deixar para vocês hoje é o seguinte: deserto não é local de moradia. Deserto é para você entrar e sair correndo. Ficar ali dentro dá ruim. Então eu quero alcançar hoje com vocês os seguintes objetivos. O seguinte objetivo, eu vou adiantar logo qual é o objetivo que Deus tocou no meu coração para que vocês possam desde já começar a meditar. Primeiro, para que cada um de nós aqui possamos identificar qual é o deserto que vocês estão passando. Tem vezes que é um, tem vezes que é dois, tem vezes que você tem um deserto numa área da sua vida. Enfim, primeiro objetivo será esse, que vocês possam perceber qual o deserto que existe na vida de vocês. O segundo objetivo será o seguinte: vocês realmente querem sair desse deserto?
A gente vai falar sobre isso. Querem sair mesmo? E o terceiro objetivo é o seguinte, é mais simples. O que você precisa para sair do deserto? Tá bom? Então, a gente vai conversar aqui, vamos falar, e vocês vão perceber qual o deserto que está na vida de vocês. Segundo, vocês querem sair mesmo? E o terceiro, se querem sair, o que precisa para sair? Então vamos lá. Deserto é local de passagem, não é para morar. Deserto é o local onde não falta, mas não sobra. A igreja aqui, ela já passou por vários locais. Foi no improvisado no lugar, foi numa garagem, foi num galpão, era pequena, apertada, alugado, emprestado. Então, digamos que a igreja precisou aumentar o seu espaço. Em certos lugares era até meio difícil, porque não dava para estacionar carro, não dava para o pessoal entrar. Chovia e ficava lá um vento, um frio. Digamos que era meio que Egito, né? O Egito não quer dizer que você esteja passando por escravidão, não. Você pode estar passando por aperto, por um certo sufoco. Por exemplo, vamos rapidamente falar do Egito agora. Você nasceu na sua casa, na sua família. Foi acolhido pelos seus pais, criancinha. Aí chega um momento que você já está grande, você não pode nada. Aí os pais reclamam, não pode, não sei o quê. Só que você já está grande. Já está já com seus 20 e poucos anos, 30 anos. Já era para ter ido embora, tá? E aí você está ali ainda, vivendo naquele Egito. O Egito por quê? Porque os pais não deixam nada. Então, o que você tem que fazer? Sai. Só que tem gente que olha assim, pô, mas vou sair de casa? É um deserto ali. Né? Se eu fosse sair para uma casa pronta melhor do que a que eu estou, tudo bem, mas no deserto, então tem vezes que o Egito, ele é aquele local que no início era bom. Aquela empresa que você trabalhou, que no início você achou que fosse a coisa maravilhosa, Deus me abençoou, é essa aqui. E aí no final você não cresce mais lá dentro, e o pessoal te oprime, te perturba. Só que aí você não tem medo de sair? Mas aí eu vou sair, vou para onde? Aí você olha o deserto, não quero não. Se eu sair, eu só quero ir para uma terra prometida. Quero ir direto para lá, quero ir para aquele negócio pronto. Quero sair de auxiliar e virar dono. Beleza, pode. Só que para virar dono tem que passar pelo deserto. Tem gente que saiu de ser funcionário e monta uma empresa. Beleza, só que para montar a empresa não é assim, apertei um botão, está montada. Não, tem que planejar e uma série de coisas. Mas vamos lá. A igreja, então, ela saiu, veio para cá. Quando chegou aqui, terreno vazio. O terreno estava vazio. Aí montou um pedacinho aqui. Eu lembro que tinha o telhado, as colunas e um frio que batia. A gente ficava no frio aqui dentro, a ventania, não tinha janela. Né? Então, foi um processo. Saiu do Egito, que era aquele negócio de improvisado, e veio para cá. No início era um deserto porque não tinha nada, não tinha recursos. Mas todos aqui unidos, o pastor na frente, ouvindo Deus falar. Então aqui já era a terra prometida. A terra prometida, na realidade, ela já está dentro do deserto. Ela está dentro do deserto. Vamos lá para o nosso deserto. O deserto aconteceu o seguinte. No deserto foi um momento em que as pessoas não tinham recursos sobrando, mas não faltava. No deserto é o local onde você aprende. Onde você sai daquele ambiente que antes te oprimia e você vai para um na qual você tem que aprender. Um exemplo, o povo saiu do Egito e eles iriam para a terra prometida. Mas acontece que Deus, antes de entregar a terra prometida para eles, Deus queria ensinar algumas coisas. Porque eles iriam administrar uma cidade. Aquele povo não estava acostumado a administrar a cidade. O único que tinha um pouco mais de experiência era Moisés, porque Moisés foi criado dentro do palácio. O restante era a população normal. Moisés sabia ler e escrever, o restante não. Porque o conhecimento de leitura e escrita era só para quem era nobre. O povo não sabia. Então, não tinha como eles assumirem uma responsabilidade de construir uma terra, construir uma cidade, sem conhecer nada. Você repara que Deus, naquele momento, no deserto, deu as tábuas da lei, os mandamentos. Deus ensinou a lei sobre divisão de bens, sobre leis civis, né? Leis criminais, tipo, matou alguém? Tem lá o castigo específico para aquilo.
Faleceu alguém? Divisão da herança. Tudo isso aconteceu no deserto. Quando uma coisa interessante, quando uma pessoa morria, a Bíblia fala que se alguém viesse a guardar, assim, enterrar o corpo, aqueles que manusearam o corpo deveriam ficar 7 dias afastados da população. Aí você pensa, porque tem um espírito, alguma coisa. Não, não é não. Você não sabe porque a pessoa morreu. Se a pessoa morre com uma doença infecciosa, então deixa a pessoa afastada. Gente, espera um pouquinho aí para a gente ver se tem algum problema. Deus ensinou isso. Deus ensinou coisas bem simples, né? Que coisas que eles não sabiam, para poder assumir a terra prometida. Mas agora eu quero falar uma coisa que talvez possa chocar algum de vocês. E não é heresia. Aquele deserto todo mundo conhece que durou 40 anos, correto? O deserto durou 2 anos. Deus queria que aquele deserto durasse somente 2 anos. E em 2 anos, Deus colocou eles na terra prometida. Vamos ver no livro de Números, capítulo 10. Deus tem pressa de tirar você do deserto. Seja lá qual for o seu. Se é um deserto de sair do emprego, agora estou aguardando, o que eu faço? Um deserto de um relacionamento, o meu namorado, minha namorada, não sei o quê, tenho com medo de largar porque ele me oprime. Larga, não serve. Mas eu vou ficar sozinha. Fica, qual o problema? Vamos lá, encara esse deserto. Porque a terra prometida está depois. Números, capítulo 10, versículo 11. E aconteceu, quando? No 2º ano, no 2º mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação, versículo 12, os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai. Deserto do Sinai é onde estava o Monte Horebe, aonde eles receberam as tábuas, os 10 mandamentos, onde eles receberam todas aquelas instruções, que eu até comentei algumas aqui. Marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. O deserto de Parã é ao sul de Canaã, na porta da terra prometida, 2 anos depois. E é nesse momento que acontece a chave da vida desse povo. É nesse momento que a história deles mudou. Ali eles estavam na porta, gente, é isso aqui que Deus está te dando. Deus está te dando isso aqui, toma, assume, toma a frente. Vamos agora rapidamente ver Deuteronômios capítulo 1, para a gente poder olhar o que esse pessoal fez quando eles chegaram na porta de Canaã. No versículo 11, por gentileza. No versículo 19, desculpa. Deuteronômios 1, versículo 19. Isso aqui é o seguinte, Moisés estava fazendo uma retrospectiva. Depois de tanto tempo, Moisés chegou e fez uma leitura ao povo para poder relembrar os detalhes da jornada. Isso a jornada, uns 40 anos, tá? Eles já tinham passado dessa fase aqui, mas Moisés estava relembrando. Então vamos lá. Então partimos de Horebe, como nós vimos, lá nos 2 anos, e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que viste, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor, nosso Deus, nos ordenara, e chegamos a Cades-Barneia, que é ao sul de Canaã, na porta da terra prometida. 2 anos. Então, eu vos disse, Moisés falou para eles, tem de chegar da região montanhosa dos amorreus, que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Eis que o Senhor, teu Deus, te colocou esta terra diante de ti. Preste atenção na vida de vocês. A terra que Deus colocou na frente de vocês, tá?
Seja na vida profissional, na vida sentimental, né? Até mesmo na sua casa. Você está morando no local que você ali acha que já não é o local bom para morar. E aí você tem medo. Mas aí se eu sair, eu vou ter que ir para um outro local, vou ter que construir, vou ter que fazer isso. Então você muitas das vezes fica, espera que Deus faça alguma coisa, mas você também não faz nada. E aí a palavra nos fala: eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. E ele falou o quê? Sobe, possua, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Acho que pulou. Então, o que aconteceu? Depois que Moisés falou para o povo: olha, toma, assume, Deus nos deu, não temas e não se assustes. Então era o quê? Vamos fazer, correto? O que o povo fez? Então todos vós chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir. 23. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens de cada tribo, um homem. Parece bonitinho isso, não parece? Uma estratégia, melhor alguém ir lá para olhar. Já ouviu aquele ditado que cavalo dado não se olha os dentes? Quem é que estava dando presente ali? Deus. Você quer olhar o que tem no presente? Deus, deixa eu dar uma olhadinha aí. Não tá bom não, gostei não, me dá outro. Imagina se você se esforça durante anos para dar um presente para uma pessoa querida. Uma pessoa que nem fez nada por você. Aí você vende a sua casa, vende o seu carro, e aí você constrói uma casa para essa pessoa, leva anos, deixa de curtir a sua vida para poder construir a casa para essa pessoa. E aí, a casa bonitona, a pessoa chega e você vai dar aquele presente, olha, toma para você. Aí a pessoa olha assim, quero isso não. Como é que você fica? Como é que você acha que vai ficar? Foi o que Deus sentiu, tá? Quando eles pediram para enviar espias, não foi Deus que mandou. Quando você vê em Números, não precisamos ir lá, o original deixa bem claro, o original, né, em hebraico, que o povo queria, Moisés aceitou a ideia e Deus permitiu. Deus permitiu não quer dizer que ele gosta, tá? Então, naquele momento, foram 12 espias, um representando cada família, cada tribo. Estes espias ficaram 40 dias lá olhando. Olharam, ficaram olhando os dentes do cavalo. Ih, que coisa! Ai, que não sei o quê. E aí, depois de 40 dias, essa turma voltou. 2 deles, Josué e Caleb, falando: olha que maravilha, é terra que mana leite e mel, Deus nos dá uma terra maravilhosa, tem um povo lá, mas a gente vai entrar porque Deus vai nos dar vitória. Esses 2, Josué e Caleb, falaram isso. Mas os 10 outros, por que nos trouxe para cá? Isso é um laço, é melhor ter ficado no Egito. Isso era uma armadilha, será que não tinha cemitério suficiente no Egito para nos trazer para cá? Tem povos gigantes, e tem isso, e tem aquilo, e tem não sei o quê. E o pessoal murmurou, reclamou, ainda queria bater no Josué e Caleb. Quase saiu pancadaria ali. Queriam dar uma surra, porque o Josué e Caleb estavam falando coisas boas daquele local, e o restante não gostou. Gente, acabou. Naquele momento acabou a Terra Prometida. Acabou. O que Deus falou depois, vamos dar uma olhada agora, Números, capítulo 14, versículo 34. Ali, Deus respondeu àquele povo: segundo o número de dias em que espiastes a terra, 40 dias, Deus falando, 40 dias, né? Vocês ficaram olhando a terra, ficaram olhando lá o presente que eu estou dando. 40 dias ficaram olhando, né? Tá bom. Cada dia representando um ano,
levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiências do meu desagrado. Ou seja, vocês não vão entrar. Não são dignos do meu presente. Aquele povo, Deus depois detalhou, Josué e Caleb, show, esses vão entrar. Só que infelizmente, depois de 40 anos. Né? A família dele vai entrar. E todos que tinham de 20 anos para baixo, vão entrar. Agora, 20 anos para cima. E aqueles líderes de família que estavam ali, não vão entrar. O deserto durou 2 anos. Muitas das vezes as pessoas têm medo de entrar no deserto. Ah, porque demora 40 anos. Presta atenção numa coisa. Quando o povo estava atravessando ainda, lá saindo do Egito, eles encontraram o Mar Vermelho. Como é que eu vou atravessar isso aqui? A resposta que Deus deu, que tem até alguns louvores que fazem sobre isso, né? Moisés clamou, né? Porque clamas a mim, diga ao povo que marche, né? E aí, realmente Deus falou isso, porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Deserto não é local de clamar, é local de agir. Deserto você não tem que ficar esperando Deus fazer, você tem que fazer. O pastor falou uma palavra hoje inspirada por Deus. Você tem que ter atitude para fazer a fé acontecer. No Egito, foi ao contrário, tá? No Egito, Deus mostrava o prodígio e falava, sou eu, aprendam comigo, eu quero que vocês acreditem em mim, que me conheçam. Então Deus, no Egito, mostrou o sinal para que eles começassem a se familiarizar com Deus. E no Egito, Deus tirou. O Egito você pode ser tirado, no deserto não. Deserto você tem que sair. Deserto você tem que tomar atitude. Você fica muitas das vezes, ó Senhor, quando que vai acabar isso? Quando que vai acabar? Ele não vai fazer nada. Você tem que fazer. Ah, Senhor, eu queria tanto uma prosperidade numa empresa, numa coisa. Tá, pensa, calcula, planeja. No deserto é o seguinte, você faz, Deus opera. É diferente do Egito. No Egito, Deus fazia e você ia atrás. No deserto, você tem que fazer. Senão você vai ficar o tempo todo lá. Não sai. Se o pastor ficasse aguardando quando que Deus vai nos dar, não, ele teve que pesquisar, ele foi atrás, conversou com os demais irmãos, o que a gente faz? Aonde que Deus vai nos dar? Vamos orar, vamos clamar, vamos procurar. Então ele junto com o restante, começou a correr atrás, viu ali, aquele terreno ali. Vamos ver, mas sei lá como é que vai ser. A história que ele contou, que não era esse, era outro, e vamos lá, vamos trocar. Então, repara uma coisa, teve que fazer algo, ele não ficou sentado esperando acontecer, não, você tem que fazer. O problema do deserto é esse, como Deus não vai fazer, e você acaba se acostumando a ver Deus fazendo sempre, você fica ali sentado esperando e não acontece nada. Entende? Eu quero que vocês identifiquem hoje, onde tem deserto na vida de vocês? Ou de repente vocês podem estar no Egito ainda. Está no Egito, em algum ambiente da vida de vocês, por exemplo, emprego é muito comum. Está naquele emprego que já te oprime. Você já não está feliz ali dentro. Você não consegue nem crescer. Outra coisa interessante do deserto é o seguinte, no deserto você não cresce. Porque nem a obra de Deus consegue ser executada no deserto, sabia? A obra de Deus no deserto é limitada. Porque Deus não tem propósito de deixar você no deserto. E o deserto não tem como. O deserto não dá para você edificar casas, correto? Então como é que Deus vai querer montar um templo no deserto? A obra que Deus realizou na vida daquele povo foi só na Terra Prometida. Então se você tem algum deserto hoje, eu quero que vocês percebam, que deserto é? Se vocês querem sair mesmo. Essa pergunta daí é interessante pelo seguinte. Se você quer sair do deserto, por que tem gente que não quer? Porque o deserto tem uma característica. Deus não mandava o maná do céu. A roupa dele não se rasgavam. Então, praticamente, eles não sentiam falta de nada.
só não sobrava. É aquele momento da sua vida que não lhe falta nada, mas também não sobra. Para você poder fazer aquela viagem, para você poder ampliar alguma coisa, para você poder abençoar alguém, para você poder participar até mesmo de uma oferta maior na igreja. Não, eu vou dar, mas não vai ser tanto porque é o que me está aqui. Porque você está no deserto ainda. Esse deserto, você tem limitações. E aí, quando Deus quer operar a obra das pessoas, tipo, tem uma obra na sua vida, mas se você estiver no deserto, ele não vai conseguir fazer, porque no deserto ele não fez nada, tá? Ele fez, foi suprir e manter o povo. As guerras que o pessoal enfrentou foi na Terra Prometida. Lá teve batalha, teve muralha de Jericó, teve um monte de coisa. Por isso que o pessoal não queria entrar também lá, tá? Terra Prometida dá medo. Se você olhar, os 3 lugares tem tribulação, tá? No Egito tem tribulação, no deserto também tem, Terra Prometida também tem. Terra Prometida pode ser, eu não quero me casar. Por quê? Não, porque dá trabalho. Dá trabalho e dá problema e tem que ficar depois construindo toda uma relação. E tem gente que tem preguiça disso, sabia? Tem preguiça. Aí não quer casar, não. Fica com preguiça. Só que não vai conseguir, gente. Olha só, entenda, tudo bem, pode até por opção, de repente, mas vamos entender uma coisa, se for por esse motivo, já não está prestando. Se você é um missionário na Ucrânia, tudo bem, não precisa casar não, porque está difícil lá o negócio. Mas agora, se é porque você não está disposto, não tem paciência de ficar, aí você vai ficar no deserto, tá? Você pode ficar, vai ficar no deserto só. Casamento também é terra prometida. Entenda que Terra Prometida, como eu falei, lá tinha outras nações, o pessoal olhou assim, e tem gigante aí, dá ruim. Vamos lá, entra assim mesmo. Que nem empresa. Para quem montou seu próprio negócio aqui, não foi, no piscar, a não ser que recebesse a empresa pronta de alguém. Mas agora, se você vai construir, vai passar por dificuldade. Dá medo, de vez em quando. Você começa, aí o negócio não dá certo, aí o negócio vai para cá. Então, Terra Prometida dá trabalho. Por isso que tem gente que quer ficar no deserto, quer ficar naquela vida mansa, aquela vida tranquila, pacata. Eu sento na igreja, fico quietinho, né? Não vou fazer muita coisa não. Né? Deus está querendo que eu vá e compartilhe, comece a abençoar, comece a falar, ensinar. Não vou fazer isso não, vou ficar aqui paradinho, vou ouvir a palavra do pastor, que é uma bênção. Aí a pessoa fica, a vida dela é essa, vai para casa, senta lá, vê a televisãozinha dela, aí volta, é um desertinho. Não vai faltar nada, mas também não vai ampliar. E Deus também não consegue ampliar. Deus só consegue fazer na Terra Prometida. Egito, Deus quer te livrar. Deserto, Ele quer te ensinar. Terra Prometida, Ele quer fazer. Então, hoje é muito importante você falar, essa mensagem é algo que Deus me incomoda, porque muita gente está no deserto, achando que está na bênção de Deus. Está na bênção porque não falta nada. Mas não é aí que Deus quer. Deus tem pressa. Veja só. O pessoal fala assim, temos que esperar o tempo de Deus. Tá certo, é isso mesmo. Mas depende de onde você está. Se você está numa terra prometida, espera o tempo de Deus, porque a muralha de Jericó não era para bater de frente com ela. Espera, rodeia, toca a trombeta, fica esperando. Ali você espera, não se mete nesse negócio não, porque você já está num outro ambiente, e é um ambiente de estratégia. E aí você precisa esperar para que Deus te dê a regra do jogo. Beleza. Agora, se você está no deserto, sai correndo dali, gente. Deserto, Deus não quer que você fique, porque atrasa até o propósito de Deus. Que vantagem tem Deus deixar 40 anos alguém num deserto desse, gente? É porque Deus não queria aquele povo, tá? Esse exemplo que eu citei da Bíblia aqui, é porque Deus decretou o seguinte, eu vou matar essa gente, acabou, não quero que eles entrem. Porque essa gente vai contaminar minha terra. Uma coisa importante do deserto é o seguinte, presta atenção, deserto é local de aprendizado, tá? Um local onde muitas informações você vai aprender. Por exemplo, vamos imaginar, Deus quer te dar um avião, um Boeing. Imagina um negócio desse. E aí você recebe a mensagem, Deus vai me dar um Boeing, que beleza! E aí você está aguardando. Estou esperando. Aí não vai aparecer o Boeing. Sabe por quê? Se você não souber pilotar,
Não vai te dar. Ele quer te dar para você pilotar, tá? Ele não quer te dar para você usar com um piloto dentro. Você está num deserto aguardando um avião. É o momento que você tem que se capacitar. É o momento que você tem que se especializar. É o momento em que você tem que começar a aprender a pilotar um avião. Ah, eu quero montar um bom negócio. Então, começa a se especializar. Ah, eu quero ser um engenheiro, quero ser um médico. Tudo bem, então, vamos lá. Como é que a gente começa? Ah, eu quero ser um deputado político. Beleza, então, vamos em frente. Como é que faz? Se filia um partido, começa a aprender como é que funciona. Né? A nossa irmã Leni está aí batalhando, se preparando, se capacitando. Ela não ficou parada no deserto esperando. Não. Está batalhando, fazendo o papel dela, se capacitando para poder batalhar com relação à oportunidade. E isso na vida de todo mundo. O que você deseja que Deus te dê, presta atenção se você não precisa se preparar de alguma coisa antes. Uma outra coisa importante do deserto também é o seguinte: além de ter que se preparar, você tem que se libertar. O povo saiu do Egito cheio de mau costume. O Egito era uma população, um povo idólatra, com uma série de práticas estranhas. Deus não queria isso, não. Então, Deus tinha como propósito preparar aquele povo para libertá-los daquela cultura. Então, no deserto, durante 2 anos, foi a oportunidade que Deus deu para aquele povo. Entenda que 2 anos era a oportunidade. Depois de 2 anos era a condenação. Né? O aprendizado que Deus deu ao povo durou 2 anos. 2 anos era o suficiente que Deus considerou. Considero que 2 anos é o suficiente para vocês aprenderem tudo que eu desejo. Vão aprender sobre o meu operar, vão aprender sobre estrutura organizacional de uma cidade, para vocês aprenderem a administrar uma. Tiveram algumas guerras, os amalequitas, por exemplo, no deserto eles enfrentaram, então tiveram experiência de guerra já, Deus deu vitória. Então, nada que tivesse na Terra Prometida era novidade para esse povo. Eles sabiam entrar lá. Então, uma das coisas importantes é libertação. Você só consegue ter um bom relacionamento numa Terra Prometida se você se libertou de um relacionamento passado, seja ele bom ou ruim, não importa. Se for um relacionamento bom, você tem que se libertar, caso a pessoa, faleceu minha esposa, faleceu meu marido, tudo bem, se liberta. Porque se você carregar aquela saudade, aquela coisa nas costas, você vai ficar, então, não vai conseguir se envolver com alguém. Você vai contaminar a relação. Se você sai daquela empresa que tinha hábitos estranhos, te maltrataram, e aí, para você entrar numa nova, você tem que ter uma cabeça também liberta, porque senão você vai achar que todo mundo é mal, que todo mundo vai fazer o mesmo. Ou se você construir uma empresa, você vai virar mal que nem eram os seus chefes. Por isso que a libertação tem que ser uma coisa muito importante, que nós chamamos de luto. É superar o luto. Eu perdi meu cachorro. Estou sofrendo até hoje. Se liberta. Faz parte. Eu perdi meu parente, perdi meu filho, perdi meu pai, então tudo bem. Sofre, sente, se levanta. Enquanto você estiver com aquela pendência do passado, você está preso no deserto. Até se você... agora uma coisa importante. Terra Prometida pode virar Egito, tá? Pode virar. Algumas vezes, elas podem virar por uma circunstância do mundo, né? Quem morava fronteira com a Ucrânia, estava tudo bem. Repentinamente inicia uma guerra, não foram eles que fizeram, e aí as pessoas têm que sair de casa. Então, antes que era um local tranquilo, próspero e agradável, se transformou por algum fenômeno, alguma circunstância mundial, né, em algo ruim. Vamos sair daqui, vamos carregar as coisas nas costas, vamos enfrentar um deserto. O povo que saiu da Ucrânia está enfrentando o deserto, está sem moradia, perdeu familiares, estão vivendo com o que eles conseguem. Estão num deserto. Mas digamos que eles tenham expectativa de alcançar uma terra prometida, alcançar uma terra nova, se mudar para outro país, ou de repente voltar para lá e ver aquilo lá em condições de moradia de novo. Então tem vezes que a terra prometida pode se transformar num deserto.